Olá, sejam bem-vindos à aula de número 4 do curso Literatura para o Enem. E o assunto da nossa aula de hoje é o século XX, ou seja, os tempos modernos da literatura brasileira. Antes da gente falar do movimento modernista propriamente dito, é preciso relembrar que nós tivemos um período chamado pré-modernismo. Esse período ele não é considerado uma escola literária, né? Mas ele aconteceu ali dando essa fase de transição entre as tendências que nós tínhamos no final do século XIX, né, o simbolismo e o parnasianismo, e o início do século XX. Como características, ele tinha um materialismo cientificista e uma visão muito crítica da realidade brasileira. Os autores que nós podemos destacar nesse período são Euclides da Cunha, que escreveu a obra Os Sertões, o Lima Barreto, autor de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra de bastante importância dentro do período pré-modernista, porque falava da língua portuguesa e da questão linguística no Brasil, e o Monteiro Lobato, né, muito famoso por sua obra em literatura infantil, mas quem escreveu romances para adultos, né, como Urupês, Negrinha, Cidades Mortas, marcando essa fase chamada de pré-modernista. E então, a partir de 1922, né, na década de 20, nós temos um movimento classificado como modernismo no Brasil. Ele é inaugurado a partir da Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 1922. E dentre as características desse movimento que nascia, nós temos uma valorização do cotidiano em si. A linguagem ela passa a ter um pouco mais de humor. Experimentações artísticas eram muito comuns. Uma liberação estética, ou seja, aquela ruptura, né, com toda aquela formalidade estética até então apresentada, eles propunham uma maior liberação. Havia também uma ruptura com o tradicionalismo em si e uma liberdade formal totalmente diferente do que nós tínhamos até então. Então, o modernismo ele chega impactando, ele chega querendo trazer mudanças aquilo que nós tínhamos antes, até o que nós tínhamos antes, e romper de vez com toda aquela tendência com muita influência europeia, principalmente portuguesa e francesa. Nós podemos resumir essas características do modernismo da seguinte forma. Primeiro, ele foi o principal movimento artístico do século XX, tinha uma visão totalmente transgressora em relação ao tradicionalismo, então ele chegou para causar ruptura. A busca pela liberdade de expressão, experimentalismo e a subjetividade estavam presentes nas obras. Além disso, ele também foi consequência das chamadas vanguardas europeias, né? Com influências do expressionismo, cultismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo. Tá? O modernismo ele foi dividido em 3 fases e essas 3 fases elas possuem também peculiaridades, podemos dizer. Né? A primeira fase ela é a chamada geração de 22, ela também é nomeada como fase heróica, né? Foi aquela fase para causar o impacto mesmo, né? Para tornar aquele movimento marcante. Ela se inicia na Semana de Arte Moderna, em 22, e ela tinha um compromisso muito sólido de renovação estética e o intuito de chocar. Então era isso que eles queriam trazer algo totalmente impactante. A linguagem literária, ela procurava romper com o tradicionalismo, tinha muito mais liberdade de forma, a valorização do cotidiano começou a ser muito mais declarada nas obras, né? Coisas simples, enfim. Além disso, surgem os movimentos bem expressivos na nossa literatura, que foram né, o movimento pau-brasil, o movimento antropófago e o verde-amarelismo. Todos eles encabeçados por autores de grande importância nessa primeira fase, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. A segunda fase, ou geração de 30, ela é conhecida como uma fase de consolidação. Né? A gente tem ali um predomínio da prosa de ficção, além das poesias. Também temos a permanência dos mesmos ideais difundidos na fase anterior, porém com uma linguagem um pouco mais artística. Havia um pouco mais de cuidado. Percebemos também a união de interesses por temáticas mais nacionalistas e o amadurecimento dos autores da primeira geração, o que fez surgir também
nomes novos, principalmente na poesia, e eu destaco nessa segunda geração modernista o Carlos Drummond de Andrade, né, um dos maiores poetas da língua portuguesa, o mineiro Carlos Drummond de Andrade. A terceira e última fase modernista, chamada de geração de 45, ela continua a tendência da segunda fase, principalmente com a prosa urbana e intimista, e acrescenta-se a isso uma temática mais regionalista. Tá? Além disso, nós percebemos, né, nas obras dessa terceira fase uma renovação formal, principalmente na poesia, né, que agora passava a ter um caráter um pouco mais sério. Chama atenção na prosa, né, uma outra característica que é o trabalho com o psicológico das personagens, experimentação linguística e esse regionalismo que aparece em muitas obras, ele fica muito latente, mas muito latente, na obra do Guimarães Rosa, que foi um dos maiores autores dessa terceira fase modernista. Guimarães é referência, famoso pelo seu tipo de linguajar, né? O regionalismo presente nas obras de Guimarães é impressionante. E esse ano ele também caiu no Enem. Guimarães Rosa apareceu, Sagarana, a obra Sagarana apareceu com uma questão no Enem falando sobre a manutenção do patrimônio linguístico, né? Então isso é muito interessante ver como entra ano e sai ano e esses autores eles são tão impactantes que eles estão sempre se fazendo presentes. E aqui a gente pode resumir o que acabou de ser dito, né? Primeira fase, de 1922 a 1930, chamada de fase heróica, marcada pelo radicalismo, que foi aquela ruptura, né? Pela releitura e essa ruptura com o passado brasileiro. Os principais autores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Depois a segunda fase, que é de 1930 a 1945, onde nós temos a consolidação das ideias pós-Semana de Arte Moderna, uma prosa regionalista e o amadurecimento da poesia brasileira. Como principais autores, nós temos aí grandes nomes conhecidos com certeza por todos vocês, né? Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge de Lima. E, finalmente, a última fase, que é de 1945 até os tempos de hoje, que já são classificados como pós-modernos, né? Nós temos uma intensa pesquisa estética, fragmentação da narrativa e experimentação. E os principais autores dessa terceira fase, temos aí o Guimarães Rosa, como eu falei, a Clarice Lispector e o João Cabral de Melo Neto na área da poesia. E aí vem aquela discussão, né? Mas enfim, o modernismo ele tem 3 fases. O pós-modernismo é um movimento que está na sequência e é classificado como estética literária, como escola literária, ou ele é só um período de transição? O que nós temos é que o pós-modernismo, na verdade, ele é uma continuidade, né? A literatura pós-moderna ela está muito mais em contato com a sociedade moderna. Por isso, é chamada de literatura pós-moderna. Essa literatura pós-moderna, ela tem como característica, né, uma das características, essa fusão, né, fusão de meios. Então, antes a gente tinha prosa e poesia, agora a gente tem várias formas de se apresentar a obra literária, né? Uma ligação muito grande com a parte tecnológica, as imagens. Então, mudou-se um pouco o modo de entender e interpretar a obra literária em si. Tá? Como características desse movimento literário pós-moderno, nós temos, além da hipermodalidade, que seria essa questão de usar vários meios para expressar a obra literária, a fragmentação, que já estava presente na geração de 45, desde a geração de 45, uma pluralidade em termos de assuntos, de temas e etc. A literatura se modificando de acordo com a sociedade que nós temos hoje. A liberdade estética e a espontaneidade continuam as mesmas. Nós temos uma característica muito importante com relação à pós-modernidade, que é a liquidez e a velocidade. Esse conceito de liquidez, né, de mundo líquido, ele vem da sociologia, do Zygmunt Bauman, e ele está presente hoje mesmo. Hoje as coisas são assim, são flexíveis, são líquidas, né? Além disso, nós temos todo um reflexo da sociedade de consumo também na estética literária e a ausência de valores e regras, ou seja, é tudo muito mais livre,
né? Tudo mais livre, assim como a sociedade que nós temos hoje. A obra literária ela só reflete o que a sociedade é. Bom, e esse foi o nosso resumo sobre o conteúdo da semana 4, a semana que fala sobre o modernismo e o pós-modernismo na literatura brasileira. Lá no material vocês têm muito mais informações, acho que já deu para perceber que o que tem no livro é muito mais, vai muito além do que a gente fala aqui em 10, 15 minutos, tá? E é por isso mesmo que ele é enriquecido, para te trazer todo o suporte necessário. Eu espero que você tenha aproveitado essas 4 semanas, que esse curso realmente te ajude a entender melhor a literatura, te torne mais confortável em responder exercícios ligados à literatura, para que você não tenha medo e possa fazer um bom exame, seja ele do Enem ou um vestibular que você queira, da universidade que você tanto sonha em entrar, tá? Eu desejo a você todo sucesso e foi um prazer tê-lo conosco.